Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e você está no Aventuras Além do Corpo. Hoje vamos falar sobre psicocinese ou telecinese, assunto muito interessante, dando continuidade à nossa série de vídeos desenvolvendo os poderes parapsíquicos. Até depois da vinheta. Telecinese ou psicocinese, assunto interessantíssimo. Será que nós conseguimos movimentar objetos com o poder da nossa mente? O que vocês acham? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Trago aqui para vocês então o livro Introdução à Parapsicologia de Pedro Raul Morales. Já falei para vocês deste livro em outros vídeos. É um livro que eu tenho me baseado e que traz aqui uma partezinha muito interessante no módulo 2 sobre a psicocinese. Ele fala o seguinte: o termo psicocinese deriva de psicokinesis, que sugere tratar-se de força psíquica. Por muito tempo teve-se como sinônimo de telecinese. Tele é longe, kinesis é movimento. Então, movimento à distância, sem o contato do nosso corpo físico. A psicocinese é a força psíquica sem apoio físico e não conhece limites nem espaciais, nem temporais. Tá? Olha que interessante, né, pessoal? Tem sido feitas muitas pesquisas relacionadas a essa questão, né? Os russos fizeram muitas pesquisas nessa questão aí da psicocinese. Tem uma cena, inclusive, de uma russa aonde com um vidro de proteção ela coloca as mãos e tenta mexer um objeto ali e com muito esforço ela consegue fazer aquele objeto se mexer. Para a realização deste feito é necessário um grande poder de concentração, uma grande força mental que atue na matéria, que atue naquele objeto. E isso não é algo muito fácil de se conseguir, muito simples de se conseguir, não é mesmo? Os russos fizeram grandes pesquisas, como eu estava falando, né? Americanos também fizeram grandes pesquisas nesse sentido, e se tem aí alguns resultados bastante interessantes. Dentro de conceitos relacionados ao espiritismo, por exemplo, fala-se então na utilização de uma substância que eles chamam de ectoplasma, que possibilita essa interação com o meio físico realizando esse tipo de movimentação. Os médiums com essa capacidade muito forte de interação com o meio ambiente, que são carregados dessa matéria que se chama ectoplasma, conseguem às vezes materializar objetos, espíritos, etc. Né? Muitas vezes nessa questão da ectoplasmia se tem a interação mediúnica. No nosso caso, nós estamos falando aqui, não existe interação mediúnica, mas apenas a utilização da força mental. Tá? Essa é a diferença num estudo mais parapsicológico dessa questão. Eu realizei algumas vezes tentativas de se utilizar da concentração para esse tipo de fenômenos. Tá? Na minha adolescência, quando eu realizava bastante práticas relacionadas à parapsicologia, ao parapsiquismo, eu procurei entrar em um estado profundo de relaxamento consciente e concentração profunda em um único objeto com uma única intenção direcionada fortemente àquele objeto. Então, eu fiz isso por vários meses de tentativa de experimentação e eu tinha um aviãozinho no meu quarto pendurado no teto por um fio. Ele era um aviãozinho feito de isopor bem leve, que ele ficava pendurado. E eu conseguia fazer esse aviãozinho girar. Inicialmente eu pensei que talvez tivesse sido somente a ação
de uma corrente de ar que tivesse feito esse aviãozinho se mexer. Contudo, eu fiquei observando que, embora houvesse uma corrente de ar, eu conseguia fazer com que o avião girasse em sentido o anti-horário, depois ele parasse e retornasse em sentido horário. Então eu conseguia controlar brevemente para onde o avião ele iria girar. Tá? Era necessária uma concentração muito forte para esse tipo de experimento. E não foi muito fácil, demorou um bom tempo para conseguir esse pequeno resultado. E eu observei que eu me utilizava do ar que estava entrando para dar o início da movimentação, e aí sim eu conseguia realizar um controle da direção para onde eu queria que ele fizesse, tá? Então essa foi uma das experimentações que eu consegui fazer, e eu fiquei com algumas dúvidas por causa do ar, mas o que me tirou a dúvida foi a possibilidade de conseguir girar em sentido horário e anti-horário segundo a minha vontade, né? Então isso mostrou que talvez eu estivesse utilizando o próprio movimento do ar para utilizar a minha influência nessa movimentação, tá? Bom, eu também fiz um teste com a tentativa de apagar o interruptor de luz do meu quarto, tá? Então, também, depois que eu consegui esse experimento com a movimentação, eu comecei a utilizar a concentração para apagar o interruptor de luz. Certamente que eu não consegui isso nas primeiras vezes. Foram muitas e muitas tentativas, até que um certo dia eu consegui fazer o interruptor dar aquele estralinho e se apagou a luz, tá? Não consegui fazer ligar de volta. Consegui somente mais uma vez, posteriormente, esse mesmo feito, tá? Posteriormente eu cansei de fazer esse tipo de experimento, porque exige um grande esforço mental, né? E no fim das contas não tem lá grandes utilidades, né? A gente consegue coisas muito pequenas, tá? Mas enfim, eu me desestimulei um pouco depois de fazer esse tipo de experimento, porque eu tinha um foco mais numa busca espiritual, um foco mais nas questões de viagem astral, etc. E acabei deixando de lado os experimentos. Contudo, até hoje, eu tenho muita facilidade de, no plano astral, realizar movimentações com a força da minha mente e da concentração, né? Realizar movimentações de coisas no astral utilizando essa capacidade que eu comecei a treinar no físico, tá? Eu acabei levando para o plano astral essa capacidade, que me ajuda em muitas coisas, tá? A telecinese, pessoal, então, é um fenômeno bastante interessante por fazer uma interação muito física, muito matéria, e realmente é bastante difícil para nós que não temos uma grande elevação espiritual. Dizem que grandes yogis conseguem fenômenos fantásticos, né? Mas nós aqui, réis mortais, conseguimos poucas coisas, mas dá para se ter um vislumbre dessas possibilidades, tá, pessoal? Para se praticar esse tipo de experimento, realmente é necessário que vocês treinem a concentração. Não tem uma fórmula para se desenvolver a telecinese como a gente trabalha com a clarividência, etc. A telecinese, ela é um pouco mais densa, é mais difícil. Muitas vezes requer que se tenha uma capacidade ectoplásmica muito grande, tá? E também traz um desgaste bem grande, tá? Então, se vocês querem tentar exercitar essa capacidade, a minha dica é o seguinte: treinem um bom relaxamento, tá? E foco, concentração em um único objeto, sem deixar a mente vagar, sem deixar a mente pensar em outras coisas, mas uma concentração muito forte em um único objeto. A partir dessa concentração muito forte num objeto, vocês tentem sentir como que uma energia indo até aquele objeto e realizando um movimento. Era assim que eu fazia, tá? Sentia uma energia indo até aquele objeto e aí realizar um movimento. No caso do aviãozinho, por exemplo, eu achei muito mais fácil me aproveitar do ar que estava entrando para então iniciar o movimento. Vocês podem fazer algo semelhante.
é uma questão de treino e tentativa de erro e acerto para ver como vai funcionar melhor para vocês. Quem tiver interesse em tentar, me conta depois aí se conseguiu alguma coisa, tá? Realmente eu vi muito pouco relato de pessoas que conseguiram realizar algum feito nesse sentido, tá? E eu mesmo, quando treinei muito, foram feitos muito pequenos e que foi difícil repeti-los novamente, tá? Foram espaçados, o aviãozinho eu consegui mais algumas vezes fazer essa questão de girar ele, já o interruptor de luz eu consegui 2 vezes só e depois nunca mais consegui, tá? E depois acabei me desestimulando. Mas a gente sempre deve ter a mente aberta e tentar realizar os experimentos. A tentativa é muito importante para a gente tentar comprovar se o fenômeno existe ou se ele não existe. Bom, pessoal, o vídeo sobre telecinese é isso aí, é um vídeo curto, é um vídeo que eu não poderia explicar muita coisa, porque para entrar mais a fundo nessa questão da telecinese, precisaríamos fazer um estudo mais profundo sobre os experimentos que foram realizados, né, sobre os experimentos dos russos, etc. Entra muita coisa e que eu creio que não será muito interessante para o nosso canal. O importante é a gente ter um pouco de conhecimento sobre a existência desses fenômenos. E que também eles podem ser aplicados com muito mais facilidade no plano astral. O grande segredo está sempre na utilização do foco, da concentração e da vontade. A nossa vontade tem que ser sempre muito forte. Pessoal, é isso aí. Fico por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostarem, não esqueçam de deixar o seu joinha, inscrever-se no canal, compartilhar esse vídeo, deixar seus comentários. Paz profunda. Até o próximo vídeo.